Meus amados irmãos, vamos abrir a palavra na primeira carta de João, capítulo 5. Primeira carta do apóstolo João, capítulo 5. Deixe sua Bíblia aberta neste capítulo. Enquanto os irmãos abrem, queria agradecer a Deus pelas orações dos irmãos em favor da minha família. Nós estamos bem, graças a Deus, estamos recuperados. Deus tem sido bom para conosco e louvamos ao Senhor pela renovação, pelo cuidado renovador, pela bondade dEle nas nossas vidas. Muito obrigado pelo carinho, irmãos. Continuem orando por nós, porque estamos fazendo o mesmo por vocês, viu? Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Meus irmãos, conforme eu for fazendo a exposição da palavra, eu farei a leitura do texto. Então, eu peço que você feche seus olhos, esteja em oração. Vamos colocar mais uma vez a nossa vida diante do Senhor. Pai querido, muito obrigado, Senhor, por este momento sublime na Tua presença, que é a leitura e exposição da Tua palavra. Queremos pedir ao Pai que Tu fales ao nosso coração, fortaleça a nossa vida em Ti e que o recado do Senhor fortaleça, ó Pai, abundantemente os nossos corações na Tua presença. Ó Pai querido, que num período de tanta luta, que o Senhor possa nos dar essas preciosas certezas presentes no texto. E que o Senhor pastoreie a nossa vida em todo o tempo e que nós possamos sempre, ó Pai, olhar para o autor e consumador da fé, que é Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. É o que nós te pedimos, a Tua bênção e a Tua iluminação, no nome santo e precioso de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, nós vivemos agora um tempo de muita incerteza e parece que com a pandemia tudo se intensificou mais. Nós cantamos agora no hino 105, não sei o que de mal ou bem é destinado a mim, se maus ou áureos dias vêm, até da vida ao fim. Mas como nós vimos, nós temos que saber em quem nós temos crido. Mas, meus irmãos, quando nós olhamos o panorama que nós temos vivido, muitas pessoas podem não ter certeza do pão de cada dia amanhã. Outras pessoas podem não ter certeza se vão estar empregadas. Outras pessoas não têm certeza se vão ter a sua saúde estabilizada no dia seguinte, na semana seguinte ou no mês seguinte. Enquanto há pessoas que estão celebrando a vida e comemorando anos de vida ou mais um aniversário, eu também tenho visto pessoas ao meu redor com as vésperas para comemorar um aniversário falecendo. Mas é um tempo de lutas, de incertezas, mas quando se trata, meus irmãos, do ambiente espiritual, nós não devemos ter dúvidas, incertezas na nossa vida, né? Incertezas. Nós vemos que o cristão, ele deve andar com certezas no seu peito. Ele deve acumular diante da palavra de Deus e diante da graça do Senhor, certezas no seu coração. E embora nós vejamos um mundo caótico, muitas vezes um mundo conspirando para que o cristão viva em lutas, nós temos que confiar no Senhor. Nós sabemos que o panorama de Cristo nós vamos ter aflições neste mundo, mas tem de bom ânimo, porque Cristo venceu o mundo. E meus irmãos, quando falamos de certeza, o capítulo 5 da primeira carta de João é repleto disso para nos confortar, para nos animar, para nos revigorar na presença do Senhor. Só dando um panorama da carta, meus irmãos, nós vamos ver que o apóstolo João, ele vai ter como teor neste livro, combater algumas heresias. Muitos estavam querendo trazer com a heresia gnóstica revelações além da pessoa de Jesus Cristo. Mas se os irmãos olharem depois no capítulo 1, o apóstolo João quer mostrar que Jesus Cristo, meus irmãos, é a revelação suprema de Deus. Ele vai falar o que os nossos olhos viram, contemplaram, que as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. É isso que nós queremos mostrar para vocês. Ele vai falar que escreve isto para que a nossa comunhão seja completa. Embora esta carta tenha sido escrita há muito tempo, meus amados, esta carta é escrita para fazer com que a nossa fé, a fé daquele tempo e a nossa hoje tenha uma unidade para a glória de Deus Pai. É uma carta também, meus irmãos, que vai nos falar sobre o amor. Nós vamos ver que temos que ser e amar o nosso irmão e a Deus de todo o nosso coração. Se não amarmos, seremos como Caim. Se amarmos o nosso irmão e a Deus, seremos como Cristo, que se sacrificou e a si mesmo se deu por nós. Nós vamos ver, meus irmãos, que em Cristo nós temos a vitória sobre o pecado. Nós temos aquele versículo, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar
de toda injustiça. Meus irmãos, Jesus é quem nos purifica, Jesus é quem nos perdoa, Jesus é quem nos substitui, porque Ele é a propiciação dos nossos pecados. E com certeza, João dá todo este panorama até nós chegarmos no capítulo 5. Fala de combate às heresias, fala do amor, fala sobre a vitória do mundo, fala de que nós temos que olhar para Cristo, que é o nosso advogado junto ao Pai. E aqui, meus irmãos, agora chamando a atenção propriamente do capítulo 5, eu queria deixar um tema para nós nesta noite. Certezas que os cristãos devem guardar no coração. Certezas que o cristão devem guardar, ou os cristãos, devem guardar no coração. E, meus irmãos, a primeira certeza que eu e você devemos guardar no nosso coração é que nós somos nascidos de Deus. Você precisa ter essa certeza no seu coração. Você precisa, a cada dia, num mundo de incertezas, guardar essa certeza na sua vida. E nós vamos ver esta lição a partir do verso 1 até o 5. Olha o que diz a palavra, irmãos. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E todo aquele que ama ao que o gerou, também ama ao que dele é nascido. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos, porque todo o que é nascido de Deus, o que diz aí, irmãos? Vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus? Então, meus amados, só para nós termos uma ideia do que João está nos ensinando aqui nesta noite, é que ele quer nos mostrar que se nós cremos que Jesus é o Cristo, nós somos nascidos de Deus. E aí ele vai ligar esse novo nascimento com 3 evidências profundas no nosso coração. Se nós amamos a Deus e ao próximo, se nós praticamos a palavra e se também nós temos vencido o mundo. Se você tem lutado contra o mundo e vencido em Jesus Cristo, na pessoa do Senhor Jesus, você é alguém nascido de Deus. Se você ama os filhos de Deus, aqueles que foram gerados pelo Senhor pela fé, você também mostra que é um filho de Deus. E se você também obedece a palavra, guarda os mandamentos do Senhor, que não são penosos, o texto vai nos falar que tudo isso nos liga a sermos filhos de Deus. Vamos olhar com calma, irmãos. Eu vou ler novamente para os irmãos verem. Olhem o que diz o verso 1. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo. Quando o texto vai nos falar isso, meus irmãos, nós vemos que a palavra do Senhor, ela é inclusivista. Todo aquele que Deus trabalha no coração, todo aquele que conhece ao Senhor Jesus e é nascido de novo pelo poder de Deus, o texto vai falar, ele é nascido de Deus. Nós somos pessoas tão diferentes, meus irmãos, mas nós somos ligados pelo amor do Senhor. E isso nos mostra que todo aquele, independentemente de como ele é, da sua personalidade, o amor de Deus o inclui e faz dele alguém nascido de novo. E o texto vai falar, meus irmãos, se nós cremos que Jesus é o Cristo, olhem a segunda parte do versículo 1. E todo aquele que ama ao que o gerou, todo aquele que ama a Deus, o texto vai nos falar, ele também ama ao que dele é nascido. É interessante aqui, meus irmãos, que não é uma frase ligada a Cristo, mas é uma frase ligada aos que foram gerados em Cristo. Meus irmãos, com certeza nós amamos a pessoa do Senhor, com certeza nós amamos a Deus Pai, mas o desafio do cristão, na sua luta diária também, é amar o seu irmão. E nós temos que amar aqueles que foram gerados pela mesma fé. Meus irmãos, Jesus Cristo é o Filho unigênito, mas no plano soberano do Senhor, Jesus deixou de ser o Filho unigênito para ser o primogênito dentre muitos irmãos, é o que diz a palavra, né? E meus irmãos, nós temos que mostrar esse amor. Eu não posso dizer a Deus, e João defende isso, né? Eu não posso dizer eu amo a Deus, a quem eu não vejo, se eu não amar o meu irmão, a quem eu vejo. Esse é o desafio diário, mas para que eu tenha essa certeza do novo nascimento, eu tenho que amar a Deus de uma forma vertical, mas também amar o meu irmão de uma forma horizontal. E aí o verso 2 vai colaborar com isso, irmãos. Olhem lá. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus,
quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Irmãos, depois reparem na sentença de João. Ele vai falar muito sobre amor, muito sobre obediência e muito sobre fé. Se você quer ser um filho de Deus, tenha essas qualidades que vêm do alto, de Deus para a sua vida. Para eu mostrar que eu amo o meu irmão, meus amados, é cumprindo a palavra, é vivendo os mandamentos do Senhor, é guardando aquilo que Deus tem para mim em torno da palavra. Meus irmãos, não é fácil perdoar, não é fácil mostrar amor até aos inimigos ou a outras pessoas, mas nós temos que olhar para aquilo que Deus dispensou ao meu e ao seu coração e exercermos isso na vida do nosso irmão. E aí ele vai falar no verso 3, porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos, né? Olhem o que diz a palavra. Meus irmãos, o texto aqui não está dizendo que um ou outro mandamento não seja difícil. Pode ser, mas a ideia é que nós temos agora em Cristo uma relação nova com os mandamentos do Senhor. Meus irmãos, olhem esse texto por essa perspectiva, Rô. O texto vai nos mostrar que nós nunca poderíamos ser nascidos de novo, se Deus não fizesse essa obra. Nós nunca poderíamos conseguir o favor de Deus Pai. Nós nunca poderíamos fazer nada para conseguir o céu. Mas Deus nos faz nascer de novo, Ele coloca a fé no seu coração, Ele vai colocando o amor na sua vida, Ele vai colocando a obediência. Você que não conhecia a obediência, você vai vivendo de novo. Foi como o presbítero Marcelo leu em Efésios, Ele nos deu vida, estando nós mortos em nossos delitos e pecados. E Deus faz, meus irmãos, de pessoas mortas a feituras e poema de Deus. E o texto aqui vai nos mostrar justamente isso, meus irmãos. Agora, o que era difícil para mim, Deus está me transformando para que eu tenha uma nova relação com os mandamentos de Deus. Por isso não são penosos. Se nós olharmos para Mateus, nós vamos ver que o cristão, ele é alguém que deposita o seu fardo nas mãos do Senhor. Nós vamos ver também, meus irmãos, que nós somos amados por Deus e quando experimentamos esse amor, nós nos voltamos para a lei com outros olhos. Senhor, a minha mão e a minha vida que um dia foi instrumento de injustiça, agora eu quero servir ao Senhor como forma de gratidão. É uma nova relação. E quando eu vejo tudo que Deus faz por mim, eu olho esses mandamentos, puxa, Deus, me ajude a te amar de todo o meu coração e também me ajude a aplicar este amor ao meu irmão. E aí, meus amados, o verso 4, ele sai desse relacionamento com os irmãos e fala sobre vencer o mundo. Olhem aí o verso 4 e o 5 também. Porque todo o que é nascido de Deus, vejam aqui se repete, né? E o texto vai falar, ele vence o mundo. E esta é a que vence o mundo, a nossa fé. Meus irmãos, a vida do cristão, para que eu tenha certeza que eu sou do Senhor, eu tenho que amar o meu irmão. Eu tenho que mostrar que eu estou amando mais a Deus do que a mim mesmo. E também, para que eu mostre que eu sou nascido do Senhor, eu tenho que evidenciar que eu estou lutando contra o mundo. Meus irmãos, em Cristo Jesus nós podemos ter vitória contra um mundo que tenta nos afastar do Senhor. Aqui a palavra vitória, ela corresponde a uma luta que vem com batalhas. Mas saiba que com essa batalha você é vencedor, mais que vencedor, na pessoa de Jesus Cristo. E nós vamos ver, meus irmãos, que o texto vai falar, se você é nascido de Deus, você vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Mas embora o texto, meus irmãos, fale muito sobre fé, sobre amor, sobre obediência, o texto quer mostrar que você tem tudo isso na pessoa de Jesus Cristo. Não foi você quem buscou, mas foi Deus quem colocou na sua vida. Não foi você que conseguiu por mérito próprio, mas apesar dos teus defeitos, Deus vem ao seu encontro e mostra esse amor para que você nasça de novo. Ninguém pode chegar ao Pai se não nascer de novo. Mas se você nasceu de novo, você é convidado e convocado a vencer o mundo. E o verso 5 vai colocar justamente essa questão. Quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus? Meus irmãos, o poder do texto não está na fé que você tem, mas o poder do texto está na pessoa em quem você confia. É a pessoa de Jesus. O nome de Jesus levanta os mortos. Ele dá vida. Ele deu vida ao seu coração. E se hoje, meus irmãos, nós podemos lutar contra o mundo e ser povo de Deus, é Deus quem faz isso
na nossa vida. Eu não sou bom cantor, mas eu vou deixar uma música para a gente que fala assim: conheci um mundo mau e com ele seus ardis. Me arrastei para um lamaçal e fiz isso porque eu quis. Mas o refrão vai falar assim: mas Jesus Cristo veio e me achou assim tão sujo. E numa cruz por mim derramou sangue tão puro. Foi assim que me salvou. Foi assim que Deus agiu na nossa vida, meus irmãos. Se você crê nisso, se você crê na pessoa de Jesus Cristo, você não é convidado a viver mais da mesma maneira. Mas se você teve um encontro com o Senhor, você é convidado a amar a Deus de todo o seu coração. Mas também amar o Filho de Deus, amar o próximo e também vencer o mundo. O mundo, meus irmãos, um dia atuou na nossa vida. E por causa dele, nós éramos, por natureza, filhos de Deus e filhos da ira. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, te trouxe para ser gerado de novo. E com esta obra de Deus, o texto vai falar: as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo, louvado seja Deus por isso. Mas uma outra certeza, irmãos, que nós vemos, que nós temos que ter presentes na vida do cristão, é o testemunho de Cristo na nossa vida. Vamos ver o que diz a palavra a partir do verso 3 até o verso 12. Olha o que diz: este é aquele que veio por meio da água e sangue, Jesus Cristo, não somente com água, mas também com a água e o sangue. E o Espírito é o que dá testemunho, porque o Espírito é o que, irmãos? A verdade. Pois há três que dão testemunho no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E estes três são um. E três são os que testificam na terra: o Espírito, a água e o sangue. E os três são unânimes num só propósito. Se admitimos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior. Ora, este é o testemunho de Deus, que ele dá acerca do seu Filho. Aquele que crê no Filho de Deus tem em si o testemunho. Aquele que não dá crédito a Deus o faz mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá acerca do seu Filho. E o testemunho é este: que Deus nos deu o que, irmãos? A vida eterna. E esta vida está no seu Filho. Aquele que tem o Filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Vamos ver o que a palavra quer nos mostrar, meus amados. Então, o texto aqui vai nos mostrar algumas ilustrações, algumas ideias, né? Vai falar muito sobre água, sangue, o Espírito, a palavra, a triunidade de Deus, embora não apareça essa palavra trindade. Deus Pai, Filho e Espírito Santo estão em harmonia, e nós vamos ver isto presente no texto. Olha o que diz o verso 6, irmãos. Este é aquele que veio por meio da água e sangue, Jesus Cristo. Não somente com água, mas também com a água e com o sangue. E o Espírito é o que dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Meus irmãos, algumas pessoas, quando vão olhar para esse texto, que não é fácil, alguns pastores vão achar que esta é uma das passagens mais difíceis de toda a Bíblia. E você vai ver que há pastores que divergem na sua opinião, não é? Alguns vão achar que água e sangue está relacionada aos sacramentos, ao batismo e à ceia, porque tem alguma correlação, aparentemente. Outros vão associar o momento em que o soldado espetou Jesus e saiu água ao invés de sangue. Alguns vão nessa linha. Mas, meus irmãos, indo direto ao ponto, nós entendemos que a água e o sangue se referem aos testemunhos que o Espírito Santo deu quando Jesus estava presente na história. E, meus irmãos, aqui o texto quer mostrar: se você tem o testemunho de que Jesus é o Salvador da sua vida, você tem o testemunho de Deus no seu coração. E aí o texto precisa ser coligado com os evangelhos, meus irmãos. Quando Jesus foi batizado, a água, nós vamos ver que o Espírito Santo veio como pomba. E nós vamos ver o testemunho de Deus Pai dizendo: este é o meu Filho amado, em quem eu me comprazo, em quem eu tenho todo o meu prazer. E, meus irmãos, as evidências aqui da água e do sangue correspondem à chegada de Jesus ou ao seu ministério até a crucificação, onde na cruz o céu se enegreceu, onde nós vamos ver o véu se rasgando. Ali, meus irmãos, foi às 3 horas da tarde, imagine uma noite assim, meus irmãos. Foi algo esplendoroso. Deus, meus irmãos,
desamparou seu filho para não nos desamparar, mas nós vamos ver ali a prova de que Jesus era o Cristo, Filho de Deus. E com esse testemunho, meus irmãos, nós temos que olhar esse Jesus, Deus que veio na história, e crer de todo o coração, porque quem dá esse testemunho não são os homens, mas é o Espírito da verdade. Eles são unânimes num só propósito. Olhem o verso 7. Ficou claro, irmãos, essa parte? É difícil, né? Mas a gente vai esclarecendo. Pois há três que dão testemunho no céu. Então você está vendo aí uma frase entre colchetes, né? Esta frase, irmãos, não está presente em vários manuscritos, mas não interfere em nada e não perde a fidelidade do texto. Olhem lá. Primeiro testemunho no céu, né? O Pai, a palavra, que é o verbo, lá em João, certo? E o Espírito Santo. E esses três são um. Meus irmãos, é a Trindade Santíssima, mostrando que se você crê em Jesus, você tem o testemunho de Deus num tempo de tanta incerteza. Olhem mais, verso 8. E três são os que testificam na terra: o Espírito, a água e o sangue. E os três são unânimes num só propósito. Então, meus irmãos, se nós cremos em Jesus, ou temos esta bênção, essa boa notícia no nosso coração, o texto está falando, você tem o testemunho de Deus Pai, do Filho e do Espírito Santo. E você também tem os testemunhos históricos, de que Deus estava com Cristo em todo o tempo. E o Espírito é quem transforma o seu coração quando você crê neste testemunho. Olhem o verso 9, irmãos. Se admitimos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior. Meus irmãos, se você fosse num tribunal e lidasse com algumas testemunhas sendo unânimes, né? A pessoa poderia corresponder para que tudo isso fosse verdade. E você vai ver gente que tem relatos tão diferentes, né? Mas se você vê que alguns relatos estão batendo, você entende que tudo pode corresponder para que seja verdade. Mas, meus irmãos, imagine um testemunho de alguém que não pode mentir, de alguém que não pode falhar, de alguém que se manifesta na história para que você creia não em algo subjetivo ou duvidoso, mas creia em algo objetivo e verdadeiro. Não existe testemunho maior do que o de Deus Pai para que você e eu creiamos. E aí o texto vai falar assim: este é o testemunho de Deus, verso 9, que ele dá acerca do seu Filho. Meus irmãos, nós estamos diante do maior testemunho da história. E aí o verso 10 vai falar assim: aquele que crê no Filho de Deus tem em si o quê? Você tem o testemunho aí? Tem? Amém. Louvado seja Deus por isso. Se nós, meus irmãos, tivermos a certeza de ter esse testemunho, nós não vamos fazer de Deus mentiroso. Olhem o verso 10. Aquele que não dá crédito a Deus o faz mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá acerca do seu Filho. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho. Meus irmãos, não tem testemunho mais seguro em um tempo de tanta incerteza quanto este. Se você tem esse testemunho, você tem a vida eterna. Você pode perder muitas coisas neste mundo, mas não perca a fé, porque você está debaixo de um sólido fundamento que não vem de homens, mas que vem do Senhor, dispensado do alto para a sua vida. Aquele que tem o Filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Meus irmãos, existem situações que são cruciais na nossa vida. Se você não guardar esse testemunho no seu coração, você está perdido. O texto vai falar mais para frente: aquele que não tem o Filho jaz no maligno. E é por isso que hoje eu e você precisamos ouvir esta verdade. Eu já vi assim pessoas falando: pastor, olha, você pode crer na sua verdade, mas eu tenho a minha. Eu já vi muitas pessoas mudando com outras religiões. Mas, meus irmãos, eu não quero fazer apologia, mas eu quero mostrar que existe algo vindo não de um Buda, não de homens falíveis, mas que vem de Deus para transformar a nossa vida. E se você crê na pessoa de Jesus, você crê não na doutrina de homens, mas na doutrina de Deus que veio a este mundo. E não tem fundamento mais sólido para você crer do que este. Tem gente, irmãos, que vai mudar com muitas outras coisas que não tem a ver com a palavra, mas tudo passa. Porém, a palavra de Deus permanece para sempre. E nós precisamos
ter essa certeza no nosso coração. Que você é nascido de novo e que você guarda dentro de si o testemunho de Deus. Se você tem isso, se você tem esse testemunho belo, precioso, você tem a vida. Mas dá para avançar um pouquinho mais, gente. Eu vou lá, hein? Eu ia parar, mas eu vou. Vamos lá. Então vamos ver aí. Olha o que diz a palavra. Uma outra certeza, meus irmãos, é a de que Deus nos ouve. Ouve as nossas orações. E nós precisamos ter a certeza disso. Até, meus irmãos, em casos difíceis, de pessoas que estão afastadas de Deus. Olhem aí os versos 13 até o verso 17, irmãos. Olhem o que diz. Estas coisas vos escrevi, a fim de saberdes que tendes a vida eterna. A vós outros que credes em o nome do Filho de Deus. E esta é a confiança que temos para com ele. Que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Eu vou fazer uma pausa aqui, meus irmãos. Olhem essa confiança. Em meio a tantas incertezas, você tem uma confiança que se você orar e pedir alguma coisa segundo a vontade de Deus, ele ouve. Que bênção, meus irmãos. Você se dirigir a Deus, você se dirigir à pessoa santíssima do Senhor, e Ele, na sua grandeza, ouvir você, nos méritos de Cristo. Irmãos, quantas orações respondidas, quantas bênçãos de Deus alcançadas, quantas provas do cuidado de Deus quando não víamos soluções. E, meus irmãos, nós não fazemos como algumas pessoas que encostam Deus na parede, mas nós oramos porque oramos segundo a vontade do Senhor. Isso é precioso. Nós não estamos determinando, ó Deus, eu determino, não estou me colocando acima de Deus, mas eu estou me colocando na dependência do Senhor. Estou fazendo conhecidas diante de Deus as minhas petições, diante da oração e da súplica, com ações de graças. Eu sei que nisso eu posso conhecer o Deus da paz e a paz que excede todo entendimento para cuidar do meu e do seu coração. Meus irmãos, é isso que Deus faz, mas o texto aqui, ele vai conciliar uma outra situação com a oração, e essa parte também é difícil. Olhem o que diz o verso 16, mas eu vou terminar o 15. E se sabemos que Ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. É justamente isso. Deus tem cuidado de nós. E nós vemos a prova do seu cuidado quando estamos em oração. Olhem lá, irmãos, o verso 16, que também é coligado com oração. Se alguém vir a seu irmão cometer pecado não para a morte, pedirá e Deus lhe dará vida. Aos que não pecam para a morte, há pecado para a morte. E por esse não digo que rogue. Toda injustiça é pecado, e há pecado não para a morte. Então, deixe-me só explicar isso aqui, meus irmãos. O texto vai falar que há pessoas, irmãos na fé, que estão afastadas por algum motivo. E o texto vai falar, se essa pessoa cometeu pecado não para a morte, ore. E o texto vai falar assim, irmãos, preste bem atenção, Deus lhe dará vida. Deus é capaz, meus irmãos, de dar a alguém que passou por alguma luta e está distante da comunhão. Se você orar, Deus pode trazer essa pessoa de volta. Mas aí vai ter uma outra parte que é mais difícil, o pecado para a morte, né? O texto não chama essa pessoa que comete o pecado para a morte de irmão. O texto vai falar, se alguém pecou para a morte, por esse não digo que rogue. Meus irmãos, aqui é uma situação difícil. Alguns vão conciliar aos falsos mestres que se apostataram da fé, estavam blasfemando contra o Senhor, e também alguns vão apontar aqueles que estão com uma rebeldia deliberada. Aqui, algo muito parecido ou igual à blasfêmia contra o Espírito Santo, meus irmãos. Aqui a ideia é bem de Hebreus 10. Se alguém calca aos pés o Filho de Deus, não tem mais o que fazer por ele. Meus irmãos, nós não sabemos até que ponto chega uma pessoa, mas se você ver alguém longe, não é que você não tem que orar. O texto está fazendo o contrário. Sem coragem para orar. Deus é capaz de transformar essas vidas. Há situações, meus irmãos, em que você prega e às vezes a pessoa está muito dura. Há situações aqui que a gente não sabe explicitar com toda certeza, irmãos. Não ore. Mas o que eu quero deixar claro aqui é que se você tem algum ente querido que está distante do Senhor, o texto está falando não ore. Não é isso. Não é isso que o texto está falando. É o contrário. Ore.
Deus ouve a sua oração. Deus está com você. E se você orar segundo a vontade de Deus, Deus vai manifestar do seu cuidado a essa pessoa. Deus lhe dará vida. Meus irmãos, quantas pessoas estão longe hoje? A gente não sabe até que ponto. A gente sabe que apostatar-se da fé, se afastar por algum motivo, é algo perigoso. Mas Deus pode fazer o milagre. Deus pode trazer de volta. E Deus faz. E a semelhança do filho pródigo, aquela pessoa vai reconhecer, cair em si e vai falar quantas coisas eu tinha com o meu pai. E eu vou falar com ele: pai, eu não sou digno de ser chamado como filho. Me trata como um dos teus trabalhadores. E meus irmãos, por trás dos bastidores tem gente por trás de oração nesse processo, né? E Deus chama, e Deus trabalha, e Deus cuida, e Deus traz de volta. E nós vamos celebrar isso porque Deus vai falar: este meu filho estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. Louvado seja Deus por isso, irmãos. E nós vamos ver nessa certeza que Deus é capaz de transformar o pecador. Ninguém vai passar a mão na cabeça. Verso 17. Toda injustiça é pecado. Mas há pecado, meus irmãos, que Deus pode tirar da perdição e trazer de volta à vida. Mas para finalizar, meus irmãos, uma última certeza é que nós temos que nos proteger. Olhem o que diz a palavra, versos 18 até o 21. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus o guarda, e o maligno não lhe toca. Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Também sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado entendimento para reconhecermos o verdadeiro. E estamos no verdadeiro, em seu Filho, Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. E aí ele termina: filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Meus irmãos, só para a gente entender, depois faça essa relação e se você tiver uma caneta e grife. A partir do verso 18, 19 e 20. Sabemos, também sabemos. Olha lá, olha o tanto de certeza, né? E já que você sabe, filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Parece que está fora, João, mas tem uma relação para mostrar que, embora eu saiba de tantas coisas, eu tenho que me cuidar, para que eu seja vigilante, porque no meu coração eu posso saber de tantas coisas do Senhor, e às vezes meu coração ser uma fábrica de ídolos. Isso nós temos que tomar cuidado. Olhem lá, irmãos. Você vai crer que aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Irmãos, nós não devemos viver no pecado. Nós temos que lutar contra ele. Se você estiver amando o pecado, vivendo no pecado, tem alguma coisa errada. E nós precisamos nos voltar para o Senhor. E o cristão sabe disso. Antes, aquele que nasceu de Deus o guarda, e o maligno não lhe toca. Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Irmãos, olhem, aqui não é para somente exaltar a condição do pecador sem Cristo, mas também para nós exaltarmos a situação do pecador com Cristo. Eu não estou jazendo no maligno, mas eu estou em Cristo, no meu Senhor, eu tenho certeza da salvação, eu estou nesse pilar da fé. Se nós cantarmos o hino 93, somente põe a minha fé na graça excelsa de Jesus. Eu sei em quem eu tenho crido. E nós, meus irmãos, temos que lutar contra o pecado. Nós sabemos disso, mas muitas vezes deixamos certas coisas se acumularem no nosso coração. Verso 20. Também sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado entendimento para reconhecermos o verdadeiro. Irmãos, perceba o que Deus está fazendo na sua vida. Jesus veio ao mundo. E ele tem dado testemunho para que você não viva na sua própria vontade, mas para que você viva no verdadeiro. Deus está trabalhando na sua história para que você não seja de você mesmo, mas para que você seja do Senhor. Irmãos, nós éramos cegos, estávamos perdidos, mas agora você reconhece, você foi iluminado, a luz do Senhor resplandeceu no meu e no seu coração. Se você reconhece, saiba que não foi você quem buscou, mas foi Deus quem fez isso e nós temos que saber disso, dessa certeza no nosso coração. Olhem lá,
E estamos. Você não só reconhece, mas você está no verdadeiro, em seu Filho, Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Meus irmãos, nós já sabemos disso. O pastor não está pregando novidade, não. Mas, meus amados, num tempo de tanta incerteza, renove-se com essas certezas. Nós sabemos, nós conhecemos. Não foi você quem buscou, mas Deus quem buscou você. O texto vai falar em 1 João 4, o amor de Deus, nisto consiste o amor de Deus Pai, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou primeiro e enviou o seu Filho como substituto pelos nossos pecados. Você não está sozinho, você está no verdadeiro. Se você está no verdadeiro, você tem a vida eterna. E aí o texto fala, diante de tantas coisas que você sabe, proteja-se. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. É um versículo tão desconexo às vezes, irmãos, mas é algo que mostra que, embora a gente saiba de tanta coisa, o amor de Deus não é só guardar conhecimento, mas é obedecer aos mandamentos que não são penosos, é guardar-se dos ídolos, porque, meus irmãos, a gente pode estar tão distante do Senhor vivendo nesse mundão aí. Tome cuidado, não dê brechas. Às vezes eu posso dizer, amo a Deus, mas estou tão focado neste mundo, tão focado nos meus interesses. Guarde-se dos ídolos. Pastor, não tem nenhuma imagem em casa não se preocupe, fique tranquilo. Não, pastor, não é isso que eu quero dizer. Você talvez não tenha imagens na sua casa, mas tem tantas coisas que você pode colocar em primeiro lugar que não o Senhor. Olha o quanto de coisas boas que Deus fez por nós. Não deixemos Deus sair do centro do nosso coração. E Ele mesmo, meus irmãos, é quem nos dá forças para nos guardar. Enquanto vemos tanta idolatria, a Bíblia toda fale, olhe para a cruz. Olhe para a serpente, Israel. Olhe para a cruz. Ele é quem nos salva, irmãos. Louvado seja Deus por isso. Reafirmo as certezas, tá? Só para a gente guardar e encerrar. As certezas que nós temos no nosso coração é que nós somos nascidos de Deus. Temos o testemunho. Temos também a certeza de que Deus nos ouve. E a certeza de que nós somos protegidos pelo Senhor. Guardai-vos dos ídolos. Vivamos para Deus. Amém. Vamos colocar em pé, irmãos. Vamos orar ao Senhor. Vamos agradecer a Deus por esta palavra. Oremos. Querido Senhor, muito obrigado, ó Pai, por este momento de culto que nós pudemos te prestar na Tua presença, seja de forma presencial quanto de forma virtual. Te louvamos, ó Deus, por esta comunhão preciosa que vem de lábios que confessam o nome do Senhor. Muito obrigado, Senhor, porque não foi nós quem buscamos a Ti, mas foi o Senhor quem nos buscou, quem nos amou, quem nos deu a vida enquanto nós estávamos mortos. E nós te louvamos por esta verdade preciosa na nossa vida, Senhor. Muito obrigado também, porque hoje nós renovamos, ó Pai, as nossas certezas no Senhor. Enquanto vemos períodos de tantas lutas, nós temos que buscar o reino de Deus e a Tua justiça, entendendo que todas as coisas, as demais coisas podem nos ser acrescentadas. Queremos viver o hoje, ó Pai, confiando nas Tuas promessas. E é por isso, ó Pai, que nós queremos renovar o nosso coração nesse novo nascimento que o Senhor colocou na vida do cristão. Ó Pai amado, nos ajude também, ó Deus, a sustentar o testemunho vivo e verdadeiro que o Senhor deu a nós. Enquanto muitas pessoas estão com dúvidas, até em relação à sua fé, traz um renovo, ó Pai, para que ela tenha dentro de si o testemunho e viva a vontade do Senhor, para que ela tenha, ó Deus, a vida eterna em Cristo Jesus. Ó Pai amado, muito obrigado, porque nós também renovamos a certeza de que o Senhor nos ouve e estamos intercedendo por muitas coisas, mas também por pessoas que estão afastadas. Assim como Jó intercedeu por seus amigos, assim como o Senhor Jesus intercedeu por Pedro, assim, ó Pai, como muitos intercessores são apresentados na Bíblia, nos ajude, ó Pai, a nos colocarmos na brecha, para intercedermos pelos nossos irmãos, para que eles possam voltar, estar conosco nessa adoração comunitária e realmente viverem no centro da Tua vontade. Ó Pai amado, também nos ajude a nos guardarmos de qualquer idolatria,
preserva o nosso coração, para que nós sempre possamos estar naquele que é vivo e verdadeiro, e termos uma vida reta, íntegra, não vivendo, pecando deliberadamente, mas se nós pecarmos, ó Pai, que nós sempre possamos nos voltar para o Senhor Jesus. Cuida, ó Deus, de nós, fortalece a nossa vida no Senhor e que estas certezas estejam em nossos corações. Essa é a nossa oração, no nome santo e precioso de Jesus. Amém. Querido povo de Deus, que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus, que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, e as ternas consolações e a comunhão do Santo Espírito de Deus repousem sobre nós, povo de Deus aqui reunido e espalhado pela face da terra, hoje e para todos sempre. Amém.